Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais um estudo, dando continuidade ao nosso estudo em Gênesis. Estamos na lição 8 e hoje a gente vai dar continuidade. Já começamos falando sobre Abraão, a chamada de Deus para um homem, para que pudesse Deus trabalhar com um homem, depois uma família e abençoar todas as famílias da terra. E agora nós vamos dar continuidade. Na semana passada, no estudo passado, a gente viu a questão do chamamento, quem é essa pessoa que Deus chamou e como ele obedeceu quando Deus chamou. Mas a gente vai ver a continuidade do texto no relato da vida, o desenvolvimento, o crescimento desse homem. Como é que Deus usou, como é que Deus trabalhou. Então, no estudo de hoje, nós vamos falar sobre Abraão enfrentando as provações. Qual que é o alvo da nossa lição? Você vai compreender como que um filho de Deus desenvolve a sua fé, até mesmo em meio a provações e tribulações. O que a gente vai ver na vida de Abraão nada mais é do que eu vejo um espelho da queda de Adão, no sentido não da queda, mas da provação, das tribulações que a mesma coisa que as mesmas áreas de desafios, se eu posso dizer assim, similares ao que Adão e Eva passaram, a gente vê de novo esse padrão se repetindo na vida de Abraão. E eu acho que vai ajudar mais quando a gente estiver olhando a lição para você compreender isso que eu estou falando. Então, o nosso versículo-chave de hoje é um versículo que está no Novo Testamento, em Tiago 1, versículos de 2 a 4, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O propósito de Deus nas tribulações, nas provações, a gente já falou sobre isso quando estava falando sobre a tentação de Adão e Eva, é sempre a provação. O plano de Deus é nos tornar mais maduros, mais completos. Tiago ele coloca bem essas palavras, né? Para que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O que é gostoso da vida de Abraão é você ver que há um processo. Abraão ele não é o pai da fé da noite para o dia. Ele não é o pai da fé porque, olha, ele tinha capacidades mentais, ele tinha estrutura emocional para enfrentar as dificuldades como ninguém mais tinha. Deus escolheu ele porque ele era o melhor dos melhores, por isso que Deus escolheu. Não, eu até tenho pensamentos que talvez seja justamente o contrário. Uma vez perguntaram para Francisco de Assis por que ele fazia o que ele fazia com os pobres. Havia um grupo que tinha muita inveja de todo o trabalho que Francisco de Assis fazia, construindo mosteiros e abrigando leprosos e cuidando de leprosos durante a sua vida. E a resposta de Francisco de Assis sempre para mim foi um marco na expressão dele. Quando perguntaram para ele por que Deus escolheu você para fazer esse tipo de trabalho. E a resposta de Francisco de Assis foi porque Deus olhou para o mundo e não viu ninguém pior do que eu para poder fazê-lo. Irmãos, Deus, às vezes, ele vai escolher as coisas mais humildes, e o apóstolo Paulo fala isso, as coisas que não são para engrandecer o nome dele. Deus, eu acredito que escolheu Abraão não porque ele era o melhor homem. É bem possível. O problema é que a gente lê o texto romantizando o texto bíblico. E é muito provável, pelas atitudes que Abraão teve, que ele era um homem extremamente longe de Deus. E é justamente o contrário. Quando ele reconhece quem é que o chama, ele dá ouvidos a Deus. Porque ele reconhece que não tem como não responder a esse Deus com obediência. Então vamos olhar para o nosso texto e vamos ver como é que isso se desenrola. Aqui, como introdução, nós iniciamos o estudo da vida de Abraão na aula anterior e certamente a gente pode imaginar o quanto foi difícil para ele deixar a terra natal, deixar sua família, seus amigos e começar a ter uma vida de fé como peregrino. Realmente ele vira as costas para a sua sociedade e é muito provável que Abraão era um homem extremamente rico, ele tinha uma família extremamente rica, uma família em condições, e posses. E Abraão dá as costas para tudo isso e para seguir Deus. Agora, eu não estou dizendo que sempre a gente vai ter que abdicar das riquezas para seguir Deus. Não é isso.
é que naquele contexto onde Abraão estava, Deus não tinha como condições de agir na vida de Abraão, a desafiá-lo a crescer, como a gente está vendo no texto ali de Tiago, para que ele pudesse ser amadurecido, para que ele pudesse crescer no relacionamento com Deus. Mas isso deve ter sido muito difícil, esse momento, essa transição, essa decisão. Mas ainda assim Abraão fez isso, né? Uma vez que Abraão começa a obedecer ao Senhor, ele passa também a enfrentar provações e tentações. E da mesma maneira, quando você se dispõe, antes estava tudo bem, mas agora a partir do momento que você começa a dizer, não, eu vou obedecer a Deus, então você está se colocando contra um mundo que não quer obedecer a Deus, contra uma sociedade que vai contra a palavra de Deus, contra um mundo que tem uma visão completamente contrária àquilo que Deus fala. Então, Abraão agora ele começa para enfrentar as provações e tentações. E o relato da vida de Abraão vai apresentar 6 desafios. Eu destaquei 6. No nosso livro tem um pouquinho menos, na nossa revista do aluno. Mas eu acho que essas 6 características, é possível que tenha mais. Mas a princípio essas 6 áreas são áreas que também têm muito a ver com a nossa vida, com nossos desafios de crescimento na fé. E quando você vê esses desafios, eu acredito que vai ajudar você a reconhecer também o seu crescimento na fé. Como é que você está? A pergunta que eu quero que você faça é, quando nós estivermos olhando essas características, esses desafios que Abraão enfrentou, você enfrenta desafios nessas áreas também? O que você pode fazer para começar a trabalhar neles e fazer com que Deus ajude você a enfrentar essas provações, a enfrentar essas dificuldades e que você possa sair no final delas mais maduro? Sair no final do processo ainda melhor, mais forte, mais perto de Deus do que você estava antes do problema. Então, eu já vou colocar as 6 características aqui, tá bom? Para você não ter dúvidas. Eu vou colocar as 6 aqui e aí nós vamos comentar sobre elas rapidinho, cada uma delas. Então, primeiro desafio, o problema material, que eu comecei falando sobre isso já, que Abraão enfrentou. O segundo foi o problema ético, as atitudes de Abraão. O terceiro problema é um problema espiritual. A gente vai perceber isso na história, né? O afastamento de Abraão de Deus. Há um problema interpessoal. Eu falei na lição passada que Abraão vai terminar de tomar algumas decisões que ele tinha que ter tomado lá no primeiro chamado, lá em Ur, mas ele não fez. E aí ele vai cair a ficha e ele vai fazer. Também problema emocional, né? Abraão teve problemas emocionais também e problema moral também. E vamos aplicar isso para a nossa vida. Então vamos começar falando sobre o problema material para a gente aproveitar bem o nosso tempo. A primeira coisa, o primeiro desafio da vida de Abraão está aqui em Gênesis. Eu vou convidar você para abrir em Gênesis 12. Pode usar a sua Bíblia, pode usar o nosso aplicativo da nossa igreja, que tem uma Bíblia junto também ali. Ou se você tem no seu celular, seja qual versão que você queira usar. Então vamos olhar lá, Gênesis capítulo 12, versículos 9 e 10. Olha aí. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então, a primeira coisa que a gente está percebendo é que nós falamos que Abraão desce para Siquém, ele fica nessa região aí de Siquém, só que, versículo 6 fala sobre isso, só que Abraão ele vem para uma região do Neguebe, essa é uma região muito susceptível à seca, e é o que acontece, chega uma seca grande, só que Abraão, em vez dele pegar e voltar para Harã, e eu acho muito interessante isso, ele não vai para Harã, ele decide descer para o Egito. Ele vai para a região de Egito para ficar ali porque era grande a fome. Então olha que interessante o que o texto está nos mostrando. Abraão ele desce o Neguebe e enfrenta uma grande seca. Mas ele não volta para Harã nem para Ur, o que seria similar a voltar à idolatria. Eu quero que você veja essas cidades e há uma ligação, eu não vou dizer espiritual, mas há um entendimento de que voltar para Harã, voltar para Ur, era voltar para a vida anterior. É como o Pedro indo pescar com os discípulos. Eles estão lá, não sabem o que fazer, e o que eles decidem? Vamos fazer o que a gente sempre fez, vamos voltar, vamos pescar.
ou seja, vamos voltar para a vida anterior. Eles não tinham entendido o chamamento de Deus, que mudou, gente, não é mais, você não vai mais pescar, você vai pescar homens, você vai para frente. E o que Abraão faz? Abraão ele não volta para as cidades anteriores, que seria voltar para aquele mundo. Só que ele dá um passo, ele vai para um outro lado, ele vai para o Egito. E na Bíblia, o Egito, ele tem uma forte conotação, uma forte ligação espiritual com o mundo. Toda vez que a Bíblia trata do Egito, quando trata do mundo, especialmente nos ensinos de Paulo, há uma ligação muito grande do Egito com a ideia do sistema do mundo, essa mentalidade do mundo, essa mentalidade sem Deus sendo parte da vida. Então é interessante que, embora Abraão não volta para a idolatria, um cristão não volta para a idolatria, mas muitas vezes a gente acaba indo para o mundo. E é isso que acaba acontecendo. Abraão, sem essa percepção de tudo que eu estou falando para você, mas é isso que acontece. Ele ilustra muito bem o que a gente faz, né? Abraão ele falha porque ele ainda não tinha aprendido que o Senhor é o Jeová Jiré, que Ele é o Deus que tudo provê. Ele ainda não tinha aprendido essa lição. Ele estava no processo dessa lição. E aí ele enfrenta problemas materiais, porque por não confiar Deus nesses... Lembra que Deus disse que Ele ia abençoar, que Ele ia cuidar? Abraão deveria ter esperado um pouco mais. Abraão deveria ter buscado Deus um pouco mais, em vez de, no seu plano, tirar a agenda do bolso e dizer, bem, o que nós vamos fazer? Então vamos negociar, vamos lá para o Negueb, vamos lá para o Egito, vamos sair daqui, não vamos mais passar fome, vamos buscar o meio, né? Vamos fazer por onde? Abraão deveria ter feito isso, mas ele não tinha aprendido ainda que Deus é o Jeová Jiré, é o Deus que providencia, é o Deus que vai cuidar de Abraão naquilo que ele precisa. De novo, eu não estou dizendo que Deus talvez não podia dirigir Abraão para um outro lugar, mas a ideia é que Deus, como parte do processo da vida de Abraão, nesse quesito, ele enfrentou problemas, por quê? Porque ele não estava ali alinhado perto de Deus para compreender o que é que Deus estava querendo, e aí por isso ele enfrentou esses problemas. Segunda coisa que nós vamos encontrar, outro problema, é o problema ético. E aí nós temos esse relato aí em Gênesis 12, de 11 a 20, de 20, de 1 a 18. Então, nesse contexto maior, a gente vai ver um problema que acontece quando Abraão desce para o Egito. Quando ele está lá no Egito, o Egito começa para mostrar o coração. O mundo mostra muito do que está dentro do nosso coração. E o que acontece a Abraão, ele faz algo tão simples, mas ao mesmo tempo você olha para o texto e você fala, não, Abraão, não faz isso. Ele mente. Abraão ele tinha um problema grave com mentira. Isso é muito claro no texto. E eu creio que é um desafio para todos nós também. E ao mesmo tempo que o texto é tão claro, ele também ele nos choca, porque mostra muito de como nós somos também como pessoas, né? Mesmo sendo chamado por Deus, com promessas de Deus, com cuidado de Deus, e nós temos tantas promessas no Novo Testamento, na palavra de Deus, do cuidado de Deus, quando chegam as situações, vai revelar o coração. E aí Gênesis então mostra, e nota, é um crescimento de Abraão, porque ele vai mudar. Então tem esperança, tá bom? Não desanime. Abraão ele vai crescer, e ao ponto que ele não vai mais voltar para essas atitudes. Então aqui em Gênesis 12, do versículos 11 a 20, nós temos um relato que eu vou resumir para você aqui, em que Abraão ele entra para o Egito e os príncipes do faraó eles começam a ver que a esposa dele é extremamente formosa. Ela é bonita, ela é linda. E o texto fala que o nome Sarai significa princesa, e ela era uma princesa. E aí o que diz o versículo 11? Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, ora, bem seis que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-a com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conserve vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes do faraó e gabaram-se junto dele, e a mulher foi levada para a casa do faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos e camelos. Que coisa, né? Senhoras, me digam aí para o seu marido, como você se sentiria se ele fizesse isso com você?
faltou um pouco de coragem, né? Abraão estava com medo, e aí ele falava para a esposa, fala para eles que você é minha irmã. Num certo sentido, não era uma inverdade, mas o problema é que ele abandona o coração da esposa. Ele fala para ela, fala para eles porque para eles não me matarem, ou seja, ele estava entregando a sua esposa dentro daquele contexto social, ele não estava amparando ela, protegendo ela. E é interessante para ver que aí o faraó traz ela para a casa dele, ou seja, tinha interesses de casar com ela. Por quê? Porque ele disse que era irmão, então, o cunhado, vamos cuidar bem do cunhado, né? Deu ovelhas, bois, jumento, camelo. E aí o que acontece no versículo 17? Porém o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, o faraó Abraão e lhe disse. E agora a gente tem um outro ponto de inflexão, de ironia do texto. Você tem um homem incrédulo, um homem que não conhece a Deus, que não teme o Deus verdadeiro, e ele repreende Abraão. Já pensou? Já passou por isso? Uma pessoa incrédula repreendendo você, daquilo que você sabe que deve fazer. A faraó diz para ele, você não tem temor de Deus? É isso que ele está dizendo. Que é isso que fizeste? Por que você não disse que era tua mulher? Por que você me disse que é tua irmã? Por isso tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai sair daqui. E o faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele, sua mulher e a tudo que possuía. Então, Deus julga o faraó, e o faraó, então, aqui tem discernimento do ponto para dizer, olha, não faz isso. E aí, essa parte diz a minha irmã, e Abraão está aqui só pensando em salvar a própria pele, né? E se isso não bastasse, Abraão faz isso 2 vezes. Ele vai fazer isso de novo. Olha Gênesis 20, versículos de 1 até o versículo 18. Aí você tem, tá vendo o problema ético? O problema de Abraão com mentira. Precisamos ser muito cuidadosos com isso. Gênesis 20, de 1 a 18, nós temos aqui Abraão peregrinando, e aí o que acontece? Ele acaba de novo encontrando com um homem, ele tem medo. Olha lá, capítulo 20, versículo 1. Já deveria ter sido uma boa lição do passado, né? De ouvir do faraó uma repreensão. E o que acontece? Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. E aí Deus intervém de novo, né? Porque Deus tinha prometido que ia cuidar de Abraão. E agora você vê por que precisa, né? Porque ele precisava dessas promessas. Versículo 3, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente. Olha o discernimento de Abimeleque, o rei está dizendo, Senhor, o Senhor vai matar todo mundo, e eu nem sabia. Daí, não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã, e ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Abimeleque tem atitude muito mais moral, muito mais ética do que Abraão tem. E aí responde Deus em sonho, bem, sei que com sinceridade de coração fizesse isso, daí eu teria impedido de pecares contra mim, não permitir que a tocasses. Então, interessante essa cena, né? E aí você tem Abraão mentindo novamente, então tem que ser muito cuidadoso para a gente não confiar na nossa carne, precisamos ser dependentes de Deus, e era esse detalhe que está faltando aqui na vida de Abraão. Qual é a aplicação disso para a gente? Gente, se você vive uma vida de mentira, né, quando você, por exemplo, tem costume de falar mentirinha para sua esposa ou para o seu marido, né, quantas famílias usam desse tipo de frase, né, quando a criança não quer obedecer, quando a criança não quer comer comida, fala assim, olha, vou chamar a polícia vai vir aqui te pegar. Eu sempre vejo esse tipo de situação e é triste porque você está ensinando 2 coisas erradas para o seu filho. Primeiro que você está mentindo, que isso não vai acontecer. Segundo, você está ensinando seu filho a ter medo de quem? Do bem, né? do bom, do justo, do que é correto, ter medo da polícia. Não, tem que ter medo do errado. Né? Tem que falar, os filhos, você tem que obedecer. Né? Deus ele não se agrada da desobediência. Então, come a sua comida, obedece ao seu pai, obedece à sua mãe. Traz o que é certo para o processo, para que Deus possa abençoar. Né? Então, seja extremamente cuidadoso com mentira, tá bom? Tem que eliminar isso da sua vida, da sua família, tira isso. Tem que crescer. Esse é um problema que a gente precisa mudar na nossa cultura, na nossa mente, no nosso coração. Alguém disse que a mentira é o cabo
que vai em todas as ferramentas do diabo. Então, tudo que envolve coisas que Satanás usa, pode saber que mentira sempre está junto. Então, quer evitar um grande problema, quer evitar que Satanás possa ter grande chances de poder ter vitória em sua vida, comece eliminando mentira. Comece acabando com isso. E Abraão, ele precisava mudar isso na vida dele urgentemente e ele precisava crescer nessa área. Ele teve problemas com isso. Muito mais, que mais? Problema espiritual, Gênesis 13, 4. Agora aqui nós estamos de novo naquela situação em que Abraão está lá no Egito. Né? Abraão, problema espiritual. E o que acontece? Eu quero ler com você versículo 3 e 4. Fez a sua jornada, estou em Gênesis 13, versículo 3 e versículo 4. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. O que está acontecendo aí? Primeira coisa que eu quero que você note é a importância do altar do Senhor. O altar do Senhor é como está na figura, são pedras, eram erguidas algumas pedras juntadas, não sei se era tão bonitinho como está aí na foto, mas eles faziam esse amontoado de pedras e colocavam um sacrifício em cima. Né? Deus, ele mostra a terra para Abraão, e ele mostra para Abraão toda a terra que ele iria herdar. Então estou dando um resumo da história. E depois disso ele promete que vai dar para os seus descendentes. E o que acontece? Abraão, ele adora a Deus ali, naquele lugar, naqueles carvalhais, naquela região do Neguebe, onde ele está lá em Siquém, onde tem os carvalhais, essas árvores, esse prado de árvores. E aí Deus mostra para ele, olha, aqui é a terra toda que eu vou te dar. Eu quero que você veja toda a terra, viu? Então eu vou te dar isso aqui tudo para os seus descendentes. E o que Abraão faz? Ele adora a Deus e depois ele vai para o centro, e se você olhar no mapa, é bem interessante para notar, Betel é bem no centro do mapa. Betel é chamado Casa de Deus. Mais tarde, um dos descendentes de Abraão, nós vamos falar sobre isso, ele vai para esse lugar e tem um encontro com Deus, Jacó. E ele faz um pacto com Deus ali, de que se Deus protegesse e trouxesse ele de volta para essa terra, ele ia honrar o Senhor como seu Deus. Abraão, ele sem nada disso, ele chega para esse lugar, né, muitos anos antes de Jacó, e ele adora a Deus, ele faz um altar a Deus e adora a Deus ali no centro da terra, de toda aquela terra que Deus ia prometer, ele faz ali uma adoração a Deus. Agora, qual que é o problema? Quando Abraão desce para o Egito, lembra que Egito ilustra muito do mundo, parece que Abraão deixa de ter comunhão com Deus. Ele para de ter os altares. Vez após vez você vê Abraão tendo tempos com Deus, momentos com Deus, ele faz altares, ele constrói altares. Marcos, eu não sei se havia a ideia de Abraão de voltar por esses mesmos lugares e poder adorar a Deus de novo nesses mesmos lugares. Mas quando Abraão vai para o Egito, é tão interessante para notar que é um tempo completamente infértil na vida de Abraão. Ele não tem mais essa intimidade com Deus, ele não se preocupa mais, não tem o texto não retrata mais essa preocupação de Abraão de adorar a Deus, de ter essa íntima comunhão com Deus. O segredo de uma vida vitoriosa é comunhão com Deus diariamente. Né? Precisamos disso. É interessante que ele diz ali, até no versículo 4, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Né? E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ele fez isso lá no passado, outrora. Né? Aí está renovando de novo esse compromisso com Deus. Então, irmãos, muito importante, você quer evitar problemas espirituais? Mantenha sua vida de comunhão íntima com Deus, é muito importante. Olha a aplicação aqui. Seja extremamente cuidadoso em manter sua comunhão com o Senhor, né? Não dando espaço em sua mente, seu coração, para que o mundo ou Satanás conquiste terreno. Efésios 6, 10 e 12 fala sobre isso. Os lugares onde Satanás vai trabalhar na sua mente, no seu coração. Lembra de Provérbios? Sobre tudo que deve guardar, guarda o quê? O seu coração, porque dele provém as veredas da vida, os ribeiros da vida, a fonte da sua alegria, da sua vida está no seu coração, na sua mente, sua alma. Então, como é que você fortalece isso? Seja extremamente cuidadoso em manter a sua comunhão com Deus. Abraão enfrentou problemas espirituais, talvez muito dessa mentira que a gente acabou de falar aconteceu por quê? Porque Abraão estava andando meio sozinho, não estava trazendo Deus junto, na mesma página, no mesmo dia a dia com ele.
e isso acabou enfraquecendo Abraão, e aí ele poderia ter tido outra atitude. Imagine se ele chegasse diante do faraó e falasse assim: faraó, essa é a minha mulher, e eu temo Deus vivo que cuida de nós, e você tem que ter temor de Deus. Talvez podia ter sido uma outra história, né? O faraó poderia, quem sabe, até ter sido ouvido o verdadeiro Deus. E a mesma coisa o rei Abimeleque. Mas você vê homens incrédulos repreendendo Abraão por causa de uma coisa certa que ele deveria ter feito e não fez. E isso mostra muito do nosso coração, problema espiritual. Também não só isso, o problema interpessoal. Olha aí Gênesis 13, de 1 a 13, aqui é o que eu falei. Abraão ele tem um problema de relacionamento, né, não só com Deus, que ele coloca em dia, mas também um problema com um parente, que é Ló. Né? Ele trouxe Ló junto com ele na bagagem. Não sei o que aconteceu, se alguém falou, leva ele, leva o meu sobrinho, ou o sobrinho falou, vou junto. Não sei o que aconteceu, mas ele foi junto e levou, e aí continuou, e até que chegou o ponto que Abraão teve a maturidade, o crescimento para compreender que chegou a hora de se separar. Abraão ele sabia que Deus chamou ele para ser uma bênção, só que começou a ter intriga e problema com os servos por causa da alimentação do gado, tanto da parte de Abraão quanto da parte dos servos de Ló. Abraão, ele compreendeu que isso, de novo, como diz os jovens, vai dar ruim. E ele ia se desentender com Ló. Então ele chega para Ló e olha que interessante o passo que Abraão dá. Né? Nessa disputa, Abraão sabia que corria o risco dele se desentender e acabar perdendo a chance de ser essa bênção que Deus chamou ele para ser. Então o que Abraão faz? Diante disso, Abraão concede ao seu sobrinho Ló o direito de escolher as melhores terras da região. Está notando o crescimento de Abraão? Né? Eu estou indo de um ponto para outro, mas esses pontos entre um ponto e outro tem um processo, tem um crescimento nisso. E aqui você começa a ver a maturidade de Abraão. Abraão chega e fala assim, Ló, vamos fazer o seguinte, olha para a terra, olha para tudo que tem e escolhe o lugar. Se você for para cá, eu vou para cá, se eu for para cá, eu vou para lá. Não tem problema, escolhe. E nisso você vê muito do coração da confiança de Abraão, do cuidado de Deus. E também dá para ver muito do coração de Ló, porque Ló ele começa para escolher as melhores terras da região. Ele escolhe a melhor terra e não só isso, os olhos dele estão virados para as cidades de Sodoma e Gomorra, que são cidades extremamente ímpias. Com certeza eles sabiam. E o texto até fala que Ló foi construindo a sua tenda dia a pouco ele foi se aproximando, é algo que ele queria. Ele queria se aproximar daqueles povos. E aí, voltando para Abraão, você vê o quê? A confiança na provisão de Deus. Ló escolhe as melhores campinas, as terras mais férteis, as terras mais cultiváveis. Eles são homens do campo, eles conseguem compreender isso. Se eu for olhar, não vou saber o que é terra fértil e o que não é. Se tem grama, não tem. Se tem pedra, não tem. Se é alto ou baixo. O máximo que eu vou poder avaliar se é mais bonito ou mais feio do que o outro. Mas eles podiam avaliar o que estava envolvido. E aí Ló escolhe as melhores terras. E Abraão vai para o lado contrário. Só que ele sabe que ele está com Deus que tem o controle sobre tudo. E aí então, Abraão, ao agir com fidelidade ao Senhor, foi recompensado. E é tão interessante que isso acontece depois. Depois que Abraão termina, talvez uma das últimas barreiras de obediência à ordem que Deus tinha dado para Abraão, dizendo, deixa teus parentes, sai da terra. Ele saiu da terra, ele estava longe, mas tinha ainda Ló junto. E aí quando Abraão faz isso, olha que interessante que o texto fala. Deus fala para ele olhar para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Pode imaginar essa cena? A Ló vai, se afasta, pega as suas coisas, seu gado, seus servos, vai embora, está indo longe. E aí Abraão está lá e Deus olha, talvez Abraão está lá e escolhi, fiquei com o ruim, né? Fiquei com as terras, com as areias, um ambiente mais deserto. E aí Deus fala assim, Abraão, olha para o norte, olha para o sul. Consegue, até onde tua vista vai, Abraão? Você consegue ver? E aí Deus diz, dessa terra que vê eu vou te dar. Vou dar para você, vou dar para a tua descendência para sempre. Incrível. Deus tinha prometido uma bênção, Deus promete para Abraão uma terra e também já está dizendo da descendência que Abraão vai ter. É interessante que ele diz, eu vou dar isso aqui para você para sempre. Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo para Abraão, Abraão, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, todos os seus descendentes vão herdar essa terra. E mais que isso, você vai ter descendentes. Lembra que isso é importante porque Abraão não tem. A esposa dele, o texto já falou que ela é estéril.
E aí, tudo isso está soando para Abraão. Imagine mais do que ganhar a terra, é ganhar a descendência, o destino, o futuro de todo o seu nome e da sua família. Então, Abraão, mais uma vez, ele muda as suas tendas e levanta um altar para o Senhor, versículo 18. Ele resolveu o problema espiritual dele e agora ele já tem resolvido o problema interpessoal dele, né? Mais um, problema emocional, Gênesis 15:1. Olha o que acontece em Gênesis 15:1. Vou ler só esse versículo. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Abraão estava com medo. E o medo dele era essa questão que eu acabei de tratar, de mencionar, que é a questão da descendência dele. Abraão está preocupado, possivelmente tem ansiedade, mas é interessante que Deus chega para ele e fala: não temas, Abraão. A Bíblia está relatando, é tão interessante para pensar. A Bíblia ela relata diversos servos de Deus que lidaram com medo. Abraão, Moisés lida com medo, Jeremias lida com medo, grandes servos de Deus lidaram com medo. Foi por causa do medo que os espias, foi por causa do medo dos espias que o povo de Israel passou 40 anos no deserto numa experiência triste. Você pode ler depois Números 13, 16 a 33. Eles chegam com medo e instilam medo no povo, eles param de confiar em Deus, e aí esse temor faz com que Deus diga: vocês então não vão entrar na terra, vocês vão peregrinar na terra, vocês vão morrer na terra, só os seus filhos vão entrar. E aí então eles colhem frutos do medo, dessa atitude de medo. Jesus também, interessante que ele conta uma das parábolas bem importantes, a parábola dos talentos, fala muito do perigo de não usar os seus talentos na obra do Senhor e enterrar com medo. Lembra que disse o rapaz na parábola? Mateus 25 diz o quê? Receoso escondi na terra o teu talento, porque eu tive medo e escondi o talento, eu não usei. Então você vê o perigo que o medo acaba produzindo, paralisando de ser feito o que deve ser feito. Então Abraão, ele reflete um dos sérios problemas no meio cristão. Eu acredito que a grande lição que a gente pode tirar nesse momento da vida de Abraão, nesse ponto, é o medo que a gente tem de fazer a vontade do Senhor. Deus já tinha dito para Abraão o que era fazer, Deus já tinha orientado Abraão como fazer, Deus já estava cuidando de Abraão nesse processo. Nota que nós estamos em Gênesis 15, já houve um tempo desde o chamamento de Abraão até agora, de Deus se mostrar para Abraão, de Deus se revelar para Abraão, de Deus testificar, de reiteradas vezes. E o que Abraão tem? Abraão volta para a mesma coisa, ele tem medo de fazer a vontade do Senhor. Perceba como o Senhor chega para Abraão e diz: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, eu sou teu galardão, o seu galardão será sobremodo grande. Deus está dizendo de novo para Abraão: Abraão, mantenha a sua confiança, renova a sua confiança. Então nota que mesmo sendo o pai da fé que Abraão vai se tornar, ele vai ser chamado assim, ele tem os altos e baixos, como nós temos. A ideia de crescer, a vida cristã ela não é uma subida contínua, a gente tem dias de altos e baixos. Abraão ele tinha o alto de obedecer e seguir Deus, como ele fez no passo de obediência quando Deus chamou ele, mas tinha momentos naturais, como nós como seres humanos temos, de essa variação, E Abraão, então, Deus de modo tão amoroso, tão paciente, chega para Abraão e fala para ele: Abraão, não temas, Abraão está com medo. Devemos ter medo, irmãos, de não pecar. O medo que a gente tem que ter é medo de não pecar, e não ter medo de Deus. Então não tenha medo do Senhor, tenha medo de desagradar a Deus, tenha medo de desobedecer a Deus, não tenha medo de fazer aquilo que Deus fala para você fazer. Nós precisamos ser ousados, precisamos ser confiantes no Senhor. A aplicação que a gente pode tirar aqui, quantas vezes a gente tem medo de assumir compromisso com Deus? Alguém chega para você e oferece uma oportunidade, anima você, seja participando na célula, seja na vida da igreja, talvez ser um professor de escola bíblica, e a pessoa diz: eu ser professor de escola bíblica? Não, de jeito nenhum. Alguém chega para você: olha, eu vejo em você o potencial para você fazer isso. E você: não, eu não, escolhe outra pessoa, mas eu não. Moisés fez isso, Deus falou: Moisés, e chamando Moisés, ele diz: Senhor, chama outro, eu sou pesada de língua. Deus está dizendo: eu estou vendo o potencial em você. E Moisés diz: não, eu não, chama outro. Chama meu irmão, chama quem você quiser, mas não me chama. Então, se Moisés não tivesse atendido, nem o livro de Gênesis a gente teria, Então, às vezes nós temos medo daquilo que outros vão dizer também.
Ah, eu não vou fazer isso, por que eles vão falar de mim? E a gente então tem medo de ouvir o que a gente deve ser feito. Medo também diante do que nós temos que fazer, ou falta de confiança na nossa capacidade. Não, eu não vou fazer isso não. Eu tenho medo de fazer isso, vai que eu não consigo. Gente, de novo, tenha medo de fazer o errado, né? Alguém disse, acho que é a Lívia que diz, né? É melhor uma coisa mal feita do que uma coisa bem feita não sendo feita, né? Então, mas faça do seu jeito, faça o seu melhor. E Deus vai nos capacitar, vai nos habilitar, vai nos ajudar a fazer melhor, a desenvolver. Talvez tem coisas que você vai fazer que não vai ser tão boa, mas ainda assim você está se desafiando e Deus vai abençoar. Então, não deixe o medo paralisar você de fazer o que você deve fazer. E isso em qualquer uma das áreas da nossa vida, seja quais forem os problemas. Aqui no canal da nossa igreja nós temos uma série de estudos sobre problemas do eu. Então você pode diagnosticar, vai direto, não fala isso para o pastor Paulo, tá? Mas vai direto para a lição do problema que você está tendo. E veja aquela lição e aplique aquela lição no seu dia. E depois faça as outras lições, faça todo o estudo se você ainda não fez, se você ainda não assistiu. Se você assistiu faz tempo, assista de novo, né? Renove. Você tem esse material foi gravado no nosso canal justamente para isso, para ajudar você a poder verificar e avaliar a dificuldade, o problema que você está enfrentando e poder encontrar esperança além dessas dificuldades, além desses problemas. Então Abraão ele enfrentou esse problema e o ânimo de Deus até o ponto de obedecer o que Deus diz e dar continuidade, né, ao processo de obedecer a Deus naquilo que Deus tinha falado para Abraão. E o último problema moral. Aqui é um problema moral, um problema social, dá para a gente entender um pouco do contexto do problema do dia a dia, da mente do homem nos dias de Abraão. À medida que os anos iam passando, Sarai continuava sem filhos. Você vê que essa é uma tensão dentro do lar de Abraão. E ela então tem uma ideia. Ela decide fazer o que os povos ao redor faziam, que é fazer com que a sua escrava se ficasse grávida de Abraão e quando nascesse o bebê, recebesse o bebê no seu colo e aí ele seria seu filho. Então, num certo sentido, Sara está dando, vamos dar uma mãozinha para Deus, vamos dar uma agilizada no processo, vamos fazer acontecer o negócio. E aí o que acontece? Ela persuade então Abraão, ela convence Abraão para que ele tivesse esse relacionamento com Agar, a sua escrava egípcia, e através dela então tivesse um filho. E nota, é um costume da época, era o que todo mundo fazia, era uma situação social. Só que a iniciativa dela mostra que ela tinha perdido a confiança em Deus. Realmente o motivo, a base principal é que ela não estava confiando que Deus ia dar um filho para ela, que ia ser um milagre mesmo, essa é a ideia, ia ser um milagre. Deus não quer que eles tenham nenhuma dúvida de que aquele filho é um milagre de Deus. Por isso Deus está esperando o tempo. E aí é um ponto até de testemunho para toda a história, para todo mundo que estivesse junto, para saber, olha, isso somente Deus podia fazer. Sara ela perde essa confiança em Deus, que Deus vai cumprir a promessa que ele fez. E embora Sara acreditasse que o fruto do relacionamento de Abraão com Agar seria o filho da promessa, na realidade Sara acabou criando um grande conflito dentro de casa. É um conflito tão grande porque isso não era o plano de Deus. E as consequências dessa atitude de Sara perduram até hoje, estão continuando até hoje. Quer ver? A grande luta, o grande problema que você tem dos árabes, que é os descendentes de Ismael, que é o filho que nasceu de Agar, e os judeus, que é a descendência de Isaac, que é o filho que nasceu de Sara, está até hoje. Esse conflito que a gente tem no Oriente Médio, esses problemas que está tendo, que a gente vê, volta e meia, você liga a televisão, você vai ver conflito, disputa, ataque, bomba, homem-bomba, gente se matando. Não precisava ter acontecido se Sara tivesse esperado. Então, da mesma forma que eu falei que o impacto da vida de Abraão se estende na história por sua obediência, a desobediência também pode causar um impacto. Graças a Deus pela misericórdia de Deus e da sua graça, que muitas vezes transforma, reverte o mal em bem. Com certeza Deus sabia do que ia acontecer. Deus ainda mesmo honra a sua palavra, abençoando Ismael, os ismaelitas, os povos árabes, são abençoados sim por causa da promessa de Deus. Deus falou, não, eu vou. Abraão errou, mas eu não vou errar, eu não vou falhar com esses povos, eu vou manter a minha bênção sobre eles. Embora eles sejam antissemitas e sejam contra o povo de Deus. Mas ainda assim Deus tem um plano para esses povos, né? Então,
há diversas lições que a gente pode aprender aqui. Eu quero só destacar algumas delas, tá bom? Primeira coisa, com essa questão moral, que eu quero destacar é o grande perigo de aceitar o padrão moral da turma, principalmente jovens, adolescentes, né? Ou seja, no caso de Abraão era o costume da época. Sara falou, vamos fazer o que todo mundo faz. Então esse é o grande perigo que nossos jovens, né, casais sofrem de, vamos fazer o que todo mundo está fazendo, vamos tentar fazer algo diferente. E aí você pode cair em um grande risco, um grande problema. Outro grande perigo é a dessensibilização. Você não sente mais que o pecado é tão grave assim. Todo mundo está fazendo. Qual que é o problema da gente fazer também? Então essa dessensibilização, perdeu sensibilidade com o pecado. Isso é muito sério. O problema moral ele causa isso. Você começa a não sentir que isso é tão grave assim, que isso é tão perigoso assim. Também o sofrimento que resulta disso. Lembra Romanos 6,23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. Né? Então você está mexendo com coisas que vai causar morte, morte do seu lar, do seu relacionamento, da confiança. Então não faça, né? Seja cuidadoso com questões morais. E finalmente o perigo da apatia espiritual. Isso afeta muito nós como cristãos, né? Adorar a Deus. Né? Você não se importa mais em adorar a Deus, não é tão importante. Agradar a Deus não é mais tão prioritário. Manter comunhão com Deus não é mais tão uma necessidade. Né? Estar junto com o povo de Deus já não é tão importante. Quer fazer um bom estudo para ajudar você a se desafiar a ver esses pontos? 1 João. 1 João fala justamente sobre isso. Você ter pontos de avaliação como está o seu relacionamento com Deus, né, na sua vida cristã, na sua vida de fé. Né? Você está tendo pecados, você não está tratando o seu coração, você está tendo dificuldade com outros irmãos, está tendo amor pelos irmãos, interesse, preocupação. Né? Então, tudo isso faz parte dessas lições que vem do cuidado que nós devemos ter. Então a apatia espiritual é muito grave e tem um potencial muito grande de nos afastar de Deus, especialmente começa com questões morais. Cuide do seu coração. De novo, Provérbios 4:23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, protege o seu coração, especialmente de questões morais. Seja cuidadoso, né? Seja previdente, busque ajuda. Se você precisa de ajuda, busque ajuda. Se há problemas que você precisa de orientação, vai ter pessoas prontas para lhe ajudar. Estamos aqui prontos para ser um apoio para você. Não fique sozinho nesses problemas. Né? Abraão teve uma situação bem difícil que não precisava ter se ele tivesse, antes de tomar essa decisão, buscado o Senhor. Imagine a história como seria se ele tivesse parado e ter buscado Deus, como ele fez em outras vezes. Se ele tivesse dito para Deus, Senhor, qual é a sua vontade sobre isso? Com certeza Deus ia renovar o compromisso com ele, iria animá-lo de novo, ia confortá-lo como ele fez no começo do texto aqui. Eu sou teu escudo, eu sou teu galardão, Abraão, confia em mim, mantém seu coração firme. E aí não precisava ter experimentado tantas dificuldades dentro da sua própria casa, com os problemas que ele teve com Ismael e Isaac. Muito bem, qual é o desafio final do nosso estudo então de hoje? O desafio Abraão ele ilustra o desenvolvimento que devemos encarar em nossa fé, mesmo diante de provações e ilustrações. Abraão mostra uma caminhada de fé, um desenvolvimento de fé. E a minha pergunta aqui é bem simples: o quanto você tem crescido esses dias de caminhada com o Senhor? Você está, mesmo dentro dessa pandemia, você está se aproximando mais de Deus? Você está se fortalecendo mais? Está cuidando do seu coração? Então isso é muito importante. Abraão ele nos desafia para dar passos, para chegar aonde Abraão chegou, para ser o pai da fé, não foi de um dia para o outro. Foi uma caminhada, mas ele se dispôs a fazer isso. Como é que você está? Está pronto para fazer isso também? Está pronto para enfrentar essa caminhada? Nós podemos ser verdadeiros filhos de Abraão, filhos da fé, quando nós estamos prontos a enfrentar as provações, as dificuldades e nos desenvolver, como diz Tiago, para sermos mais maduros, sermos mais capacitados, mais habilitados, mais prontos para Deus usar nossas vidas. Muito bem? Então deixa aí nos comentários como é que nós podemos progredir. Tem algumas ideias sobre Abraão dentro desse relato, desse processo. Deixa aí nos comentários o seu pensamento, a sua opinião. Vamos juntos poder compartilhar uns com os outros e nos desafiar a ficar mais firmes, mais perto uns dos outros, mais perto de Deus, tá bom? Próximo estudo a gente vai falar um pouco mais sobre Abraão, vamos desenvolver um pouco mais essa temática para a gente poder partir para outros assuntos dentro do livro de Gênesis também. Um outro assunto bem importante que nós vamos falar sobre essa fé e Abraão se tornando o pai da fé, especialmente na vida de Isaac. Vamos orar? Querido Pai, obrigado a Deus mais uma vez
por a gente poder ter esse estudo tão rico da sua palavra. Eu sei que é um tempo curto que a gente está tendo aqui, mas um tempo tão necessário, que a sua palavra possa brilhar em nossos corações, como brilhou no coração de Abraão, tornando ele, ó Deus, um homem mais maduro, que nós possamos ter a mesma caminhada mais perto do Senhor. Te louvamos agradecidos pelo seu amor, pela sua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.